Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e antes de entrarmos no assunto aqui do momento, assunto candente do momento, somente um recado bem rapidinho, é que já foi postado o primeiro vídeo do curso livre aí do livro do Steven Mesaros, Para Além do Leviatã. Provavelmente esse foi o vídeo mais longo que vai ter esse curso, porque referia-se ao prefácio, que ele é longo e mais denso, né? E, obviamente, os outros vídeos vão ser mais curtos. Mas serão vídeos quinzenais, então dá para você assistir tranquilamente, depois ir ao texto, antes ou depois, conforme aí o seu interesse, tá ok? Então, vamos lá. Sobre a possibilidade de uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Vejam bem, os Estados Unidos, ele é um país onde você tem uma grande especialidade, que é a da mentira para se invadir os outros países e geralmente até se apropriar das riquezas, se tiver ali riquezas, ou então meramente fazer daquela região uma região geopolítica estratégica para si. Bom, lembre-se que ali no Iraque, né, inventou-se a grande mentira que o país estava forrado de armas de destruição em massa, simplesmente invadiu-se o Iraque e, no fundo, era para tomar o petróleo. E agora se inventou essa mentira deslavada para dizer que o Maduro ele é o chefe do narcotráfico da região. Ou seja, não tem nada a ver isso. Mas, claro, isso repetido a todo instante, isso massificado pela grande mídia, massificado para aquela população estadunidense, obviamente vai ser tomado como verdade, né? Porque vivemos aí o mundo da pós-verdade, né? Não importa se as coisas são verdadeiras ou falsas, o que importa é o grau de penetração que essa ideia tem, né? Tanto é que é interessante que ele coloca no circuito, né? A Colômbia produtora, como se tudo fosse para a Venezuela, essa droga chegasse ao México e depois chegasse aos Estados Unidos. Ou seja, os três desafetos juntos, né? Sendo que outros dois países que fazem, portanto, a rota de distribuição da droga, inclusive que é maior, que é o Peru e o Equador, simplesmente ele não fala nada, afinal, são seus aliados. Então, portanto, o que quer os Estados Unidos, e não é só porque é o Trump, né, porque outros presidentes já o fizeram, né, é sempre você criar aí uma mentira deslavada para atingir os seus objetivos. Claro que são situações diferentes, né? Ali no Iraque, vejam só, quando você fala que tem armas de destruição em massa, qual que era a justificativa? Tem que ir lá para ver, né? E agora, todo mundo sabe aqui que essa história de Maduro como chefe do narcotráfico é uma mentira deslavada. Isso não tem nem pé nem cabeça, né? Tanto é que faz 2 semanas que os Estados Unidos já mandou seus navios aqui para próximo da Venezuela. Esses dias simplesmente alegaram que abateram um barco com drogas, né? E, segundo consta, tudo aquilo foi gerado através de inteligência artificial, portanto, não são imagens reais. Bom, esse é o mundo que a gente vive agora, né? Isso vai ser uma constante que vai ser presente na vida cotidiana, né? Ou seja, para maximizar, portanto, essas mentiras. Portanto, é realmente o mundo da pós-verdade. Vejam só, aí que tá. Você criar essa situação de pânico, essa situação de medo, né, de tensão, quem sai ganhando com isso é a indústria de armamentos, mais uma vez. Ou seja, a ideia de que os países em volta têm que aumentar sua defesa, né, têm que comprar mais armamentos, afinal de contas, os Estados Unidos está ali por perto, né?
seja eles aliados, seja eles não aliados, né? Então, a ideia de maiores vendas e dentro do próprio Estados Unidos, né? Você criando essa situação toda justifica a produção de mais armamentos ainda por parte daquela ala que é ligada a esse setor armamentista, que é uma grande indústria, talvez seja hoje a maior indústria dos Estados Unidos. Afinal de contas, todas aquelas medidas econômicas que o Trump fez, né, todas aquelas taxações, e aquela ideia que ele tinha que as empresas iam voltar para os Estados Unidos, isso não aconteceu e nem acontecerá. Aliás, é o contrário, né? Ou seja, o país simplesmente aumentou o seu desemprego, a inflação disparou com essas taxações, enfim, Trump, várias coisas que ele tentou, acabou sendo um verdadeiro tiro pela culatra, né? Fez aquela reunião com Putin, né? Vai se acabar a guerra, não se acabou, e pior, né? No dia lá da Ucrânia, né? Do Dia Nacional da Ucrânia, foi o maior bombardeio através de drones que a própria Ucrânia fez, né? Simplesmente ele tem que ficar aí dando guarida para o Netanyahu, criando, portanto, internamente, inclusive, uma oposição muito grande, né? Porque simplesmente o que a gente está verificando aí é um verdadeiro genocídio por parte do governo israelense de Netanyahu, né? Tanto é que pode ver, né? Ninguém mais nem chama o Netanyahu de Bibi, que era seu apelido. Acabou, ou seja, a farsa acabou. Não tem mais essa, não, né? E vejam, tem manifestações todos os dias nos Estados Unidos contra o Trump. Tem as próprias empresas nos Estados Unidos que estão entrando na justiça, empresa de suco de laranja, o próprio Walmart falou para o Trump não dá para suportar essa situação de taxações, né? Então, várias coisas que o Trump tenta fazer e sai pelo tiro pela culatra. Lembrando que ele é o cara que veio de onde? Ele veio do setor de diversões e hotelaria. Portanto, de economia ele não entende nada, né? Ou seja, as relações econômicas mais cotidianas, né, da macroeconomia, ele não é a praia dele e, portanto, só está dando vários furos na água, né? Falou de anexar o Canadá, só piorou a situação, acirrou o nacionalismo canadense, agora no Canadá, tudo quanto é lugar tem placas lá no comércio, né, para enfatizar que a mercadoria é canadense, né, e estão, assim, boicotando o máximo possível de mercadoria dos Estados Unidos. O turismo dentro dos Estados Unidos, né, lascou-se, né, diminuiu muito o turismo em Nova York, na Disney, em Miami, ou seja, ele está aí contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e nem por isso o Supremo se rendeu a ele. Então, tudo isso tem que ser jogado nesse arcabouço de que a Venezuela passa a ser, digamos, a bola da vez, né? Lembre-se que essa semana o Trump mudou o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Claro que isso implica a aprovação também do Congresso, senão não muda, né? Mas é iniciativa dele. E aí fica aquela situação. Vejam, ele cria essa tensão agora, ele está no segundo mandato, não há reeleição, mas, vejam só, assim como o seu Zelensky não sai do poder porque, em nome da guerra, ele se perpetua no poder, não se espantem se, vejam só, é uma hipótese, mas tem que ser pensado, né? Pode não ter uma guerra agora contra a Venezuela, mas lá no último ano do governo Trump, poderia ser com a Venezuela ou um outro país para o momento. E assim ele criaria também, poderia criar aí uma justificativa para manter-se no poder. Veja, é o cara que está por todos os lados afrontando o seu próprio poder judiciário, tem um certo apoio, mas também tem oposição dentro do seu legislativo. Muitos dizem que se ele continuar nesse tom que ele está agora, porque ele só tem 7 meses de governo, ele não chega ao final do mandato. Afinal de contas, né? Lembre-se que no primeiro mandato ele quase passou por um impeachment.
né? Ou seja, como o sistema é bicameral lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, né? Tem Senado e Congresso. Lá, o que aconteceu? Ele sofreu impeachment num e sofreu absolvição no outro. E já sabia tudo isso de antemão, né? Então, se naquele primeiro governo que não chega nem aos pés de tensão, como está tendo esse segundo, já aconteceu isso, não poderia acontecer de novo, né? E aí sim, num cenário bem pior para ele. Então, ele, assim como o Netanyahu, né? Os dois têm que ficar aparecendo na ofensividade, porque o Netanyahu, se ele parar, né? Ele vai para julgamento e acaba sendo preso, né? E o Trump tem, veja, tem essa caso Epstein, que todo mundo sabe o que ele fez no seu passado, né? Nós sabemos o que ele fez nos verões passados, né? E há uma carta na manga contra o Trump nesse sentido, pode ter certeza. Mas, obviamente, como é a maior potência mundial, né? Uma Constituição engessada, afinal de contas, né? Eles se orgulham de nunca ter mexido na Constituição e estão colhendo os frutos amargos disso, né? Acabaram reelegendo um cara que tinha sido condenado na justiça, né? Então, essa é a situação. Ou seja, há uma possibilidade de intervenção direta na Venezuela, não pode se descartar, né? Não pode se descartar. Claro que isso não é de nenhum interesse, né? Nem a Rússia, nem a China. E vejam, Maduro também aproveitou, fez aí uma nova convocação, né? Por terra não entrariam, não tem condições. 4.500 soldados dos Estados Unidos ali nos aviões são insuficientes, né? Mas nós sabemos que hoje em dia as batalhas são decididas por outros caminhos, ou por drones e por foguetes, né? E aí sim é a superioridade dos Estados Unidos. Vídeo que aconteceu recentemente na relação entre Israel e Irã, né? Mas, que nem eu falei, não interessa à Rússia nem à China que os Estados Unidos simplesmente invada a Venezuela. Então não é algo muito simples. Lembre-se que sempre o Trump, entre guerra e negócios, ele sempre opta pelos negócios, né? Mas, claro, se a guerra for um grande negócio, ele também vai ter essa decisão de ir pela guerra, né? E sempre tem que relevar que há um grau de imprevisibilidade muito grande quando se trata de Trump, né? É acompanhar aí os fatos seguintes. E sempre lembrando que não pode se esquecer que foi graças ao Lula que a Venezuela não entrou nos BRICS, né? Então, também não pode esquecer esse fator, tá ok? Então, acompanhemos aí os desdobramentos disso. Peço aí aqui o like, né? Escreva aí seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo, que desse aqui já será o novo vídeo sobre o capítulo 1 do livro do Mesaros, tá ok? É isso aí, um abraço e até a próxima.